Gostaria de lhe convidar para relembrar carros fora de série da década de 50 até os anos 90, que foram produzidos no Brasil. Esta é a última parte. Vamos relembrar? Nasce, por intermédio do Departamento de Competições da WEMAG, a ideia de um carro de competição com carroceria própria. Rino Malzone e Anísio Campos, designer e piloto, criaram o GT Malzone, que em 1964 estreia nas competições. Em 1965, após sucesso das pistas, decide-se produzir em série. É criada então a Sociedade de Automóveis Luminari, com fábrica em São Paulo. Nesta época, o carro é chamado de GT Malzone. Em 1966, a fábrica Sociedade de Automóveis Luminari passa a chamar Puma Veículos e o carro passa a se chamar Puma GT, também conhecido como Puma DKV. Neste período de 64 a 66 foram fabricados aproximadamente 35 carros. O Puma GT com mecânica DKV durou pouco. Em 1967, a DKV adquirida pela Volkswagen encerra a produção dos veículos DKV e, por consequência, também a mecânica para os Pumas. A soma total de GT Malzone e Puma GT foram de aproximadamente 170 carros. Em 1968, o Puma volta, agora denominado Puma GT 1500, montado sobre a plataforma Volkswagen Carmanguia, encurtado 25 centímetros e adequando ao chassi Volkswagen sem perder a ideia do Puma DKV. Em 1969, a pedido da Quatro Rodas, foram feitos 4 Pumas denominados GT4R, 3 deles destinados para sorteio aos leitores da Quatro Rodas e o quarto ficou na Puma, que posteriormente foi vendido para um insistente cliente. O Puma GT4R continha a plataforma do Carmanguia, mas não era encurtado, com isso 25 centímetros maiores que a Puma normal. Possuía motor 1600 a ar e dupla carburação. Em 1971, entra em produção o Puma conversível, denominado GTE Spider. Em 1973, o Puma passa para a nomenclatura Puma GTE, com mudanças na carroceria. É o Puma Tubarão, como é conhecido até hoje. Também em 1973, a versão conversível passa para GTS. Em 1976, o Puma é novamente reestilizado, agora com a traseira mais alta e chassi da Brasília. Em 1979, a Puma recebe algumas mudanças no painel e volante. Em 1981, o Puma recebe atualizações de design, como para-choques envolventes e novas lanternas traseiras. O conversível GTS passa a ser GTC e o coupé passa de GTE para GTI. Em 1982 foi criado o Puma P018. A Puma se superou no design, mas ainda continuava com motor 1700 refrigerado a ar. Estima-se que foram produzidos 40 carros dessa versão. Em 1984, a Puma parou sua produção, com mais de 21 mil carros fabricados. Em 1986, a Puma foi vendida para a Araucária Veículos, de Curitiba. Em 1988, após fabricar aproximadamente 22 carros, a Araucária vendeu a Puma para a Alfa Metais Veículos. Com a Alfa Metais no comando, foi continuado o Puma P018, com nova nomenclatura. Agora passou a se chamar AM1. Foi produzido entre 1988 e 1990. Também o conversível foi chamado AM2, que nada mais era que o AM1 conversível. O AM2 foi produzido entre 1988 e 1990. Depois foi criado o Puma M3, agora com motor AP 1600 refrigerado a água, sobre um chassi tubular próprio. O motor continuava montado na traseira. O AM3 foi produzido apenas na versão coupé. Foi produzido entre 1989 e 1991. O Puma M4 e a M4 conversível foram a evolução do AM3, agora com motor AP 1.8 da Volkswagen. Foi produzido entre 1989 e 1995.
Foram feitas poucas unidades do Puma pela Alfa Metais. O motivo principal foi a abertura das importações pelo governo Collor. A notícia que se tem é que o último Puma foi vendido em 1995, um AM4 conversível. A Alfa Metais produziu aproximadamente 200 veículos entre 1988 e 1995. O Puma GTB foi desenhado por Rino Malzoni, inspirado nos muscle cars americanos. Apresentado em definitivo em 1974, se tornou um dos mais caros carros no país. Possuía motor do Opala 6 cilindros 250S. A produção foi de aproximadamente 700 unidades. Em 1978, no 11º Salão do Automóvel, é mostrado o Puma GTB S2, com um novo desenho, motor 6 cilindros do Opala 250S e itens de conforto como ar-condicionado e direção hidráulica. O carro continuava sendo um dos mais caros do Brasil. Foram produzidos aproximadamente 880 veículos Puma GTB S2. Em 1988, a Alfa Metais lança a terceira geração do Puma GTB, chamada de Puma AMV 4.1. Possuía novo desenho de frente e motor 6 cilindros 4100 do Opala. Sua produção foi entre 1988 e 1995. A Companhia Industrial Santa Matilde foi fundada em 1916. Entrou no ramo automobilístico em 1968, fabricando tratores agrícolas e colhedeiras. Para diversificar seus produtos, a Santa Matilde, em 1975, inicia o projeto do SM 4.1. O carro foi desenhado por Ana Lídia Pimentel, filha do presidente da empresa. E a parte mecânica e protótipo ficou responsável o piloto Renato Peixoto. O SM 4.1 foi lançado oficialmente no 11º Salão do Automóvel de 1978. O SM 4.1 tratava-se de um carro esportivo fora de série modelo 2+2. O que diferenciava da maioria dos carros era a mecânica, que era do Opala 6 cilindros 4100. Até 1980, aproximadamente 200 unidades foram vendidas. Em 1980, o SM 4.1 teve uma pequena mudança de design, principalmente na traseira, e com a crise do combustível ganhou a opção de motor 4 cilindros do Opala a álcool. Neste ano foram produzidos perto de 150 unidades. Em 1981, o carro ganhou direção hidráulica e opcional de câmbio automático de 3 velocidades importado. Neste ano foi produzido 60 unidades, média para os próximos 4 anos seguintes. Em 1983, mais uma revisão de design na traseira, passando o veículo de modelo hatch para quase um 3 volumes. Em 1984 foi lançado o SM 4.1 conversível, motor 6 cilindros e 2 capotas, uma rígida e uma de lona. Em 1986, o SM 4.1 atinge seu recorde de produção, com aproximadamente 200 unidades nesse ano. Em 1987, houve novas mudanças de estilo na dianteira, com nova grade e faróis retangulares do Santana, apenas para o coupé. Iniciou também o projeto de um sedã de 4 lugares para competir com o Diplomata, mas já começava a crise na empresa e o volume de produção a despencar. Em 1987 foram produzidos 25 unidades, em 1988 somente 8 veículos. Após 1987, a empresa passou por vários problemas, limitando sua produção. O SM 4.1 permaneceu sendo fabricado até 1995 em uma pequena escala. Poucos carros foram fabricados a partir de 1992, quando receberam uma nova frente. Em 1997 foi construído um último exemplar sob encomenda e conforme o desejo do cliente. Foi montado um motor 3.0 do Ômega. Ao todo foram construídos 937 SM 4.1, sendo 76 conversível. A empresa Santa Matilde sobreviveu com outros negócios até 2005, quando fechou suas portas com a falência decretada. O Shark foi fabricado pela empresa Trivelato S.A. Ele foi apresentado à imprensa em 1970.
Tratava-se de um carro esportivo inspirado principalmente no Ford GT. O chassi era do Fusca sem cortes e motor 1300 refrigerado a ar com dupla carburação. O veículo seria vendido pronto e também em kit. Alguns meses depois da apresentação, a imprensa levantou a hipótese do carro ser uma cópia de design de um carro de uma empresa da Califórnia que fabricava o modelo com o nome Fiberfac e o comercializava em kits. Após esta notícia, a Trivelato encerrou a produção do Shark após terem sido construídos próximo de 35 unidades. A empresa Trivelato fechou em 1986. O Ventura foi produzido pela empresa La Automobile, distribuidora de veículos limitadas, criada em 1975, com sede em São Paulo. No 11º Salão de 1978, a empresa apresentou o Coupé 2+2, chamado Ventura GT. Esse carro era montado sobre o chassi da Brasília e equipado com motor da Variant 2, 1.7 refrigerado a ar. O carro possuía faróis dianteiros retangulares do Dodge Polara. Em abril de 1981, se mudou para São Bernardo do Campo. Ainda em 1981, no 12º Salão do Automóvel, a empresa mostrou o Ventura versão RS, equipado com motor do Passat 1.6 refrigerado a água, mas ainda montado na traseira. Logo depois, o Ventura RS recebeu uma mudança estética, com 4 faróis retangulares do Passat e lanterna traseira do Corcel 2. Em 1983, com a produção reduzida, os proprietários da Automobile colocaram à venda os moldes e projeto do Ventura e outros carros, principalmente bugs, que produziam. Esses moldes e os projetos foram adquiridos pela empresa La Autocraft, de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Os veículos continuavam sua produção sem modificações. O Ventura RS, com o motor do Passat, quando foi relançado, recebeu a nomenclatura de GTS. No 13º Salão de 1984, La Autocraft preparou o Ventura conversível, derivado do Ventura Coupé e substituindo o motor AP 1.6 pelo motor AP 1.8. No 15º Salão de 1986, a empresa mostrou o protótipo denominado Ventura 2, com design inspirado no Pontiac americano, tração dianteira e motor 2 litros do Santana na dianteira do veículo. O Ventura 2 não entrou em produção, mas serviu de base para o Sabre, lançado em 1990 no 16º Salão do Automóvel. Tratava-se de um 3 volume esportivo, 2 portas, possuía o motor do Opala 400 6 cilindros e chassi tubular. Era equipado com 4 faróis retangulares e lanterna traseira que cobria toda a parte traseira do veículo. Era equipado com direção hidráulica, ar-condicionado e conjunto elétrico, além de opção de câmbio automático. Após o ano de 1990, com a abertura da importação pelo governo Collor, o Sabre recebeu nova frente com 2 faróis retangulares, frisos de borracha nas laterais, para-choque e lanternas traseiras menores. Este carro foi produzido de 1991 a 1997, num total de 108 carros produzidos nesse período. Em 1997, a Autocraft fechou suas portas. Não se tem informação da soma de todos os veículos Ventura produzidos pela Automobile e Autocraft. Gostou de relembrar esses carros fora de série? Estamos preparando mais vídeos sobre carros antigos. Até um próximo vídeo e muito obrigado por assistir esse vídeo, clicar no joinha e compartilhar com seus amigos.